Dr. Marcelo Cortes Neri, ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE. Você vai fazer essa apresentação junto com ele, né? Bom dia a todos. Queria saudar Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, Dr. Odim Brandão Ferreira, subprocurador-geral da República, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, as demais autoridades, senhoras e senhores, senhores expositores. É uma honra vir a essa casa fazer essa exposição. Não vejo local mais importante para discutir tema mais relevante como esse tema aqui presente. Eu vou fazer essa apresentação em duas partes. A primeira parte caberá a mim, vou utilizar uma ótica econômica sobre o programa, uma avaliação da lógica econômica do programa, e serei seguido do doutor Matheus Stivali, que é o coordenador da área de saúde do IPEA. Então, como eu disse, olharei a ótica econômica e o doutor Matheus olhará do ponto de vista da política de saúde. Então, o primeiro ponto, todas as pesquisas concordam com isso, quando a população é perguntada qual é a sua principal prioridade, a saúde aparece em todas as pesquisas como a principal prioridade da população brasileira. Não é assim em outras partes. Por exemplo, aqui a gente está reproduzindo a pesquisa Meu Mundo, da ONU, e na pesquisa mundial, educação é a primeira prioridade. Aqui no Brasil aparece saúde em primeiro lugar, seguida de educação e bem distante das demais prioridades. Então, a população tem uma avaliação de que saúde é a principal prioridade. Se a gente olhar a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE de 2009, sobre a avaliação da população sobre a qualidade dos serviços, o serviço de saúde ele era pior avaliado do que o de educação, e o que nota-se na tabela é que existe um gradiente muito forte, quer dizer, existe um diferencial grande entre a percepção da qualidade de saúde dos mais pobres, aqueles que estão na classe E, e daqueles que estão na classe AB. Existe um gradiente muito mais forte do que no caso da percepção do serviço de educação. Então, de uma maneira geral, a saúde é pior avaliada, mas principalmente entre os mais pobres. Então, como eu disse, eu vou seguir uma perspectiva econômica, olhando primeiro do ponto de vista da demanda. O IPEA tem uma série de pesquisas de percepções de políticas, a chamada CIPS, e numa pesquisa que foi a campo em 2011, acho que foi 2011, não foi isso? Em 2011, se perguntou diretamente para uma avaliação geral do SUS, perguntando para a população quais são os principais problemas. Os 3 problemas principais estão elencados nesse slide. O primeiro deles quer dizer, o mais importante deles é a falta de médicos, 58% das respostas. É a falta de médicos. O segundo problema, podia ter mais de uma resposta, demora para o atendimento em postos de saúde e hospitais, que também está relacionada à falta de médicos, mas quero chamar a atenção que a população, em geral, ela percebe como principal problema a falta de médicos. Se a gente vai para a avaliação de postos de saúde, por exemplo, e em busca de soluções, a população aponta em 47%, novamente, a principal solução apresentada, aumentar o número de médicos. Então, um ponto que eu quero fazer é muito simples. Do ponto de vista de demanda, a população identifica a falta de médicos como a principal solução para o seu principal problema, que é o problema de saúde. Então, acho que esse é o ponto importante. E uma pesquisa recente do IPEA, que ainda não foi tornada pública, quando pergunta para a população se ela é favorável à vinda de imigrantes qualificados em geral, não médicos em particular, mas imigrantes, 74% da população se mostra favorável à vinda de imigrantes e 84% aceitaria conviver com esses imigrantes qualificados em suas comunidades.
Então, não existe, do ponto de vista da população, algum tipo de barreira. O Brasil tem uma imagem de um país aberto e a pesquisa de opinião confirma essa visão do brasileiro, pessoas vindo de fora do país ou de outras localidades, aqui no Brasil mesmo. Passando do ponto de vista de oferta, então, se a gente olhar a relação médicos por população e idade ativa, o mapa no Brasil é muito claro que esse mapa está concentrado, a maior presença de profissionais médicos está concentrado no Sul e no Sudeste, como outros indicadores sociais e econômicos brasileiros. Ali estão os melhores indicadores, com destaque aqui para o Distrito Federal, que é a exceção do Sul e Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, e os piores, também em concordância com outros indicadores, Maranhão, Amapá, Pará, Rondônia, Piauí, uma diferença muito grande, uma diferença bastante expressiva de 5:1, a proporção médico entre o que tem mais médico por pessoas em idade ativa e o que tem menos médicos, ou seja, há uma desigualdade regional bastante forte. Pode-se dizer, essa é a minha opinião, quer dizer, se a gente pode, quando vai discutir uma política industrial, por exemplo, eu não acredito que tem que ter fábricas em todos os municípios ou coisas desse tipo, mas os médicos têm que estar onde as pessoas estão. Médico é diretamente, a necessidade do médico é diretamente proporcional ao tamanho da população. Então, olhando esse mapa a nível estadual, se a gente olhar a nível de detalhe municipal, que eu acho que é relevante para o programa em questão, usando dados do censo 2010, a gente percebe que são duas abordagens: as pessoas com diploma de medicina superior completo, os graduados. Em segundo, e do outro lado, não muda muito o dado, a presença de ocupados na área de medicina com ensino superior. São duas abordagens alternativas. Vamos focar do lado esquerdo, de graduados. A gente olhar os 5 municípios com mais médicos por habitante são Niterói, Vitória, Porto Alegre, Florianópolis e Santos. Se eu pegar os 6 municípios mais ricos do Brasil, com maior renda do Brasil, esses 5 estão lá. Se eu olhar os municípios com maior presença de internet, maior presença de carro por habitante, indicadores de riqueza, são esses os mesmos 5 municípios. Ou seja, os médicos estão concentrados nas áreas mais ricas do país. A única exceção aqui é São Caetano, que não faz parte dessa lista. Então, existe uma concentração de médicos em áreas mais ricas e algumas áreas litorâneas também, talvez justifique São Caetano. A literatura mostra que os médicos estão onde estão maior poder aquisitivo, aonde existe também um outro dado que é mostrado na literatura, aonde eles fazem a sua graduação em residência, é determinante. Então, nessa tabela, por exemplo, a gente vê Ribeirão Preto e na tabela da direita, Presidente Prudente, que são cidades formadoras de médicos, onde existe uma universidade, uma faculdade de medicina, pelo menos relevante em relação ao tamanho da população. Então, a mensagem que eu não queria deixar de ser bem claro: os médicos estão onde estão os recursos. Ele não está onde estão as pessoas e as pessoas mais pobres. Esse é o que os dados mostram com muita clareza. Eu, na verdade, já venho estudando isso há algum tempo, embora não tenha uma especialidade na área de saúde, mas na área de mercado de trabalho. Se a gente olhar habitantes por médico no mundo, esse é o mapa Mundi, com dados a partir do Relatório de Desenvolvimento Humano, e esse é o mapa brasileiro na mesma escala. Então, o Brasil tem uma cor intermediária, ele não tem as cores africanas, mas não tem as cores europeias, estamos distantes disso. Mas o Brasil ele é muito, vamos dizer, ele é muito colorido, ele tem extremos dentro do mesmo país. E aqui eu tirei um pedaço do mapa do Rio de Janeiro,
para mostrar, ali a gente pega a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Guanabara, etc., Niterói, onde tem mais médicos, na mesma cidade, se eu pegar os 200 maiores municípios, foi feito em 2000, replicamos agora o resultado. Os 200 maiores municípios brasileiros, o primeiro dessa lista é Niterói, o último é Belford Roxo. O segundo município com maior presença de médicos por habitantes é Vitória. O segundo com menos é Serra, ou seja, numa mesma cidade convivem os maiores e os menores, ou seja, existe um problema de distribuição geográfica que é visível, é bastante visível nessas estatísticas. Isso já era, não é nenhuma novidade, isso, pelo menos o censo desde 2000 já mostra isso com muita clareza, outros dados corroboram. Então, existe essa concentração geográfica em determinadas áreas, e áreas de maior poder aquisitivo. Como é que evoluiu nos últimos 10 anos a formação de médicos, o fluxo de novos médicos e novos enfermeiros, para se ter uma comparação? Então, nos últimos 10 anos, entre 2000 e 2010, houve um aumento no número de médicos de 62%, que conseguiram se formar. Agora, o número de enfermeiros aumentou 575%. E até, num certo sentido, o programa Mais Médicos talvez seja o programa necessário para você usar esses novos profissionais de enfermagem. Quer dizer, houve um aumento grande nos enfermeiros e os médicos não aumentaram na mesma proporção de formados em medicina. Então, isso aqui eu estou olhando um pouco do ponto de vista da oferta, a gente olhou do ponto de vista de demanda, vamos colocar esses dois lados interagindo no mercado de trabalho. Então, olhando oferta e demanda de médicos, olhando indicadores diretos de escassez. Indicadores de escassez é um indicador de, vamos dizer, se falta ou não falta médicos, olhando pelas variáveis de mercado de trabalho. Então, pegando os dados do censo 2010, os dados eles oferecem a única base de dados pública de grande porte do IBGE, que identifica as carreiras universitárias. Então, identifica 48 carreiras universitárias. Se eu pegar essas 48 carreiras universitárias, a que apresenta maior salário é medicina. Na época, R$ 6.900, com uma certa 25% a mais do que o segundo colocado, que é estatística, no caso, apresenta a maior taxa de ocupação e a quarta maior jornada de trabalho. Todos são indicadores de escassez, salário alto, ocupação alta, é uma boa notícia para os médicos, jornada alta talvez não, mas todos concordam no sentido de apontar como a falta de médicos. É a primeira desse ranking de escassez. Entre as 48 carreiras universitárias, como eu disse, não é uma novidade, nem aqui, nem em outras partes. Na verdade, eu estava relendo essa manhã extratos de um livro do Milton Friedman, que é talvez o ícone liberal do último século, e ele tem um livro de 1945, escrito com Simon Kuznets, que foi o presidente da Associação Americana de Economistas, justamente sobre isso, apresentando o diagnóstico dele sobre a falta de médicos que existia nos Estados Unidos naquela época, que é essa restrição à emissão de licenciaturas que o meu antecessor aqui mencionou. Então, quero, assim, do ponto de vista econômico, falta médicos mais do que outras carreiras universitárias, os dados mostram isso com alguma clareza. Eu, desde a Fundação Getúlio Vargas, tinha feito uma pesquisa de 2006 chamada Escassez de Médicos, o link está aí disponível, e, finalmente, para terminar a apresentação, mostrar simplesmente uma correlação, não quero extrair uma causalidade, mas os médicos estão onde a expectativa de vida é maior, ou seja, então, resumindo a minha parte da apresentação, existe uma demanda clara por médicos por parte da população,
existe uma restrição de oferta em áreas mais pobres, uma presença mais concentrada em áreas mais ricas, e os indicadores de escassez de mercado de trabalho sinalizam mais na medicina do que em qualquer outra profissão de nível superior que faltam médicos. Então, ações são importantes, obviamente, não apenas na questão dos profissionais de medicina. Pelo que eu entendo, Mais Médicos tem um investimento de 15 bilhões em infraestrutura, que é muito importante. Existe também um processo de formação de médicos, uma tentativa de melhorar, de aumentar o número de médicos formados aqui, é um programa transitório, e aumentar a residência e a fixação em áreas carentes, mas eu deixo essa parte com o Dr. Matheus Stevlin. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Marcelo Cortes os dados trazidos e que são, sem dúvida alguma, dados importantíssimos para ter-se a visão conjunta do programa Mais Médicos, principalmente presente a concentração de médicos nos grandes centros. Passo a palavra ao Dr. Matheus Stivali, coordenador da área de saúde no IPEA. Bom dia a todos, Excelência Ministro Marco Aurélio, Subprocurador Odin Brandão e colegas expositores. Eu vou seguir da onde o ministro Marcelo parou, só que um dos principais... Na demanda que chegou para a gente do ministro Marco Aurélio, ele pediu os impactos sistêmicos do programa Mais Médicos sobre o SUS. E o que eu vou falar um pouco é olhar esses impactos sistêmicos casado com o problema que o ministro Marcelo já identificou de escassez por critérios econômicos. Eu vou adiantar já que tem 2 critérios que a gente utiliza para avaliar a escassez no caso de política de saúde. O primeiro é o critério acadêmico, o critério econômico, que foi o que o Marcelo fez, olhar salário, ocupação, e quanto mais altos esses indicadores, é um indicador de escassez. O outro critério é um critério estabelecido pela política. Quem pensa política de saúde estabelece uma taxa de médicos por habitantes ou algo assim e persegue aquela taxa. Aqui, esse primeiro slide é para pensar simplificadamente um esquema de funcionamento do SUS. Meio que todos os sistemas de saúde, como o SUS, assim, universais, de financiamento público, e aqui a gente pensa sempre como ideal, o Canadá ou o Reino Unido, que são modelos em que o SUS se inspirou, a população deveria acessar o sistema pela atenção básica, que é essa primeira setinha laranja, tá? E é aonde o Mais Médicos vai atuar. Aí, um outro problema, que esse é específico do Brasil, é que a gente tem um arranjo federativo muito particular, e o SUS é um sistema único que tem que coordenar 5.500 municípios, mais decisões de estados e da federação. Novamente, onde o Mais Médicos atua na atenção básica, a execução é delegada aos municípios, ainda que tenha financiamento de todas as esferas. E isso gera um problema, porque o Marcelo já mostrou isso um pouco nos mapas, os nossos municípios são muito heterogêneos. Então, alguns têm muita capacidade de gestão, facilidade de contratação, e outros não. Isso gera o problema de vazios, que isso daqui é um pouco uma outra leitura é a não oferta. As regiões mais escuras do mapa são as com menos médicos, e essa cor roxa são onde não tem médicos de todo tipo, de qualquer tipo. Então, a gente pensaria o Mais Médicos atuando para ajudar, numa coordenação federativa, aí, a União ajudar esses municípios. Isso daqui é o que eu já falei anteriormente do critério de demanda, de escassez definido na política de saúde. Eu destaquei aqui o Reino Unido pelo que eu já disse, né? A gente persegue
o modelo britânico. Então, a escassez, nesse caso, é quanto a gente se distancia dessa taxa. Tá? Aqui são, em todos os casos, eu acho que isso foi falado um pouco ontem, mas ainda que não com esses termos de curto e longo prazo, o programa ele ataca em duas frentes, que assim, médico é um recurso humano muito específico, dedica muito investimento, como os colegas já falaram também, muito estudo. Então, a gente não arruma médicos no curto prazo. Assim, a solução que outros países já adotaram também foi a imigração. No caso dos Estados Unidos, ele delegou a outros profissionais uma parte das atribuições dos médicos, mas não é o caminho que a gente está seguindo. E, no caso de longo prazo, aumentar as vagas de graduação e residência médica. Tá? E isso é um ponto importante do programa também, que ele estabelece e ele dá preferência a algumas especialidades, né? Que em outros países também, se você deixa para o mercado, para as pessoas decidirem quais especialidades seguirem, dificilmente elas vão para a atenção da família ou só da família, que é importante para a atenção básica, que eu disse anteriormente. Tá? Esse é o último. Esse daqui é meio que um último slide para resumir o ponto dos impactos sistêmicos que o ministro fez a demanda para a gente. Tá? O programa atua sobre a atenção básica, ele vai auxiliar os municípios sem médicos, que não conseguem mudar médicos, e esse é um ponto que eu não vi levantado aqui, mas ele muda uma relação federativa do SUS, né, que a atenção básica é delegada à execução dos municípios, e com esse programa a União está atuando também. No projeto Mais Médicos, é o braço de longo prazo, que eleva atrai os profissionais no curto prazo, desculpe, e para tentar atender imediatamente essas cidades. E, por fim, a modificação nos cursos de medicina, que tenta modificar isso no longo prazo e também auxiliar a fixação dos profissionais nas áreas mais carentes, né, criando as novas vagas de graduação e residência. Tá? Então, era essa a nossa apresentação. Obrigado. Agradeço a participação do doutor Matheus Stivoli,